tomado esse pano de fundo, como um pano de fundo que me parece bastante profícuo, o meu projeto consistiu em analisar aquilo que nós poderíamos chamar de uma patologia social. Então, a primeira definição do que seria cinismo nesse contexto, o cinismo seria alguma forma de patologia social. O que significa patologia social? Um termo que ultimamente foi recuperado, durante um bom tempo ele desapareceu. Ele foi recuperado pelo campo da através do campo da sociologia, através dos trabalhos do Axel Honneth. A ideia de patologia social implica mais ou menos a seguinte noção. Quando nós falamos em processos de racionalização, processos de modernização, constituição de estruturas de racionalidade, nós falamos de uma coisa muito mais precisa do que poderia inicialmente aparentar. Porque quem fala em processo de racionalização se pergunta como determinadas formas de vida podem se constituir como formas de vida racionais. Formas de vida que são necessariamente o quê? Forma de vida, de uma maneira esquemática, é um conjunto de sistemas de interação onde trabalho, desejo e linguagem são os elementos fundamentais. Toda forma de vida é um conjunto de interação entre maneiras, modos de trabalho, modos de organização do desejo, modos de funcionamento da linguagem. Veja, nós temos uma forma de vida hegemônica na contemporaneidade, então nós devemos entender, para nós entendermos a situação social de maneira mais concreta, me parecia que era muito importante constituir qual é a forma de vida hegemônica na nossa sociedade contemporânea. Forma de vida hegemônica não significa que é aquela que é a mais presente, aquela que numericamente é a mais presente. Forma de vida hegemônica é uma espécie de padrão ideal que organiza o desenvolvimento de todas as outras formas de vida. Ou seja, como se você tivesse uma espécie de horizonte, né, onde todas as outras formas possíveis de vida começam a se orientar, a partir da qual elas começam a se orientar. Então, me parece que, de fato, há uma espécie de forma hegemônica de vida na nossa contemporaneidade, e a sua melhor maneira de descrever essa forma de vida, ela tem uma racionalidade interna, ou seja, ela funciona de uma certa forma. Ela produz certos núcleos de valores, de normas, de regras, e ela produz mais do que isso, ela produz um modo de seguir valores, normas e regras. E esse é um ponto que eu insistiria bastante. Para você entender uma forma de vida, não basta se perguntar quais são os seus valores fundamentais, quais são as normas sociais fundamentais, mas a questão maior consiste em se perguntar, afinal de contas, como se segue normas e valores nesse caso. E vejam, essa é uma pergunta que me parece muito mais complicada do que possa inicialmente parecer, porque há várias maneiras de seguir uma norma, de seguir uma regra. Isso me parece um dos pontos fundamentais para qualquer tipo de discussão sobre o cinismo, porque se nós continuarmos pensando que, dada uma regra, por exemplo, todos nós aqui admitimos que um valor fundamental é, por exemplo, tolerância. Ninguém aqui vai afirmar alguma coisa do tipo, não, é inaceitável, a intolerância é aceitável. Então nós temos um consenso, há uma espécie de acordo prévio, né, entre vários atores sociais sobre um certo núcleo, né, de valores consensuais. E mesmo, a gente pode ampliar um pouco, dizer esse consenso também diz respeito a normas consensuais. Né? Todos nós temos em última instância, se a gente começar a discutir, todos vão falar, ou seja, democracia é uma norma fundamental. No entanto, termos um acordo a respeito de valores e normas não significa, em hipótese alguma, que nós temos um acordo a respeito de como aplicá-las. Mais do que elas significam. De uma maneira um pouco mais técnica, eu diria, bem,
ter uma compreensão semântica de uma norma não significa ter uma compreensão procedurial. Ou seja, saber o que, a princípio, ela significaria do ponto de vista semântico não significa compreender como aplicá-la. Em que caso ela é aplicada? Em que situação ela é aplicada? Esse é um dado fundamental, por quê? Porque nós temos uma situação social, como a nossa, atual, onde, em última instância, existem núcleos muito fortes de consenso. Quer dizer, isso, de uma certa maneira, inclusive, foi visto um pouco como o esgotamento da possibilidade de criatividade na política, isso é uma outra questão. Mas esse é um dado. Quer dizer, nós vemos em instituições, em discursos de gênero, que é uma espécie de valores consensuais, que aparentemente são bastante aceitáveis. No entanto, o que nos é peculiar é a capacidade que nós temos de, a partir desses valores, invertê-los ao aplicá-los. Por exemplo, no livro eu trago um pequeno exemplo, que me parecia sempre um exemplo bastante pedagógico, que é um exemplo exatamente sobre o valor tolerância. Talvez vocês lembrem, conto a história de um líder de extrema-direita holandês que chamava Pim Fortuyn, que era uma figura política bastante peculiar, que era um líder de extrema-direita, essa extrema-direita xenófoba e dura, racista. No entanto, ele tinha qualidades que a extrema-direita nunca teve. Primeiro, um bom senso de humor. Né? Segundo, ele era homossexual assumido. Né? Ele, por exemplo, ele era capaz de dar afirmações como, eu lembro disso muito claramente, num debate, chegaram para ele e falaram: mas você é racista, você não gosta dos árabes? Ele falou: não é verdade que eu não gosto dos árabes, eu até durmo com alguns deles. Para um líder de extrema-direita, essa não é um tipo de resposta padrão. Qual era o núcleo do seu argumento? Qual era o núcleo do seu tipo de reflexão política? A Holanda ela chegou num grau de modernidade invejável, num grau de tolerância invejável. Trata-se do país mais tolerante que nós conhecemos. Né? Então, é inaceitável perder todo esse legado fundamental do Ocidente. Né? É inaceitável abrir mão da tolerância. Então, nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, que venham para cá alguns árabes intolerantes, né, acabar com a nossa tolerância. Então, em nome da tolerância, é necessário ser absolutamente intolerante contra os intolerantes. É necessário expulsar os intolerantes, cujo está sem a menor dó de piedade. Ou seja, percebam a estrutura retórica nesse caso, como ela é peculiar, como ela é bastante interessante. Você aplica um valor, mas ao aplicá-lo, você inverte completamente o sentido inicial do valor. O valor ele faz o contrário do que normalmente você esperaria, sem que esse contrário seja necessariamente uma contradição. Então, o que é isso? Isso é, eu diria, a melhor definição que eu encontro para aquilo que nós podemos chamar de cinismo. Cinismo é esse tipo de procedimento. Não só um procedimento, porque se fosse um procedimento de outros, não teria menor interesse. O cinismo é um horizonte de racionalidade no interior das nossas formas de vida. E foi isso que eu tentei desenvolver nesse livro. Era mostrar como, em vários campos, seja o campo do funcionamento da ideologia, seja o campo do processo de socialização, seja o campo do modo de relação ao desejo à sexualidade, seja mesmo o campo do modo de constituição da racionalidade de certas obras, no campo da estética. Por mais que esses campos sejam absolutamente autônomos uns em relação aos outros, eles têm uma profunda identidade de estrutura. Eles funcionam de uma maneira muito próxima. Por quê? Porque todos eles partilham um padrão de racionalidade. Todos eles partilham um padrão comum de racionalidade, que é aplicado de maneira cada vez mais específica em cada um desses campos.